E aí, pessoal, tudo bem? Titio manda aqui. Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics e teorias pegas pela net. Elas não são de minha autoria e os links originais para as teorias estarão sempre na descrição. Esta fanfic é apenas para maiores de 18 anos, por conter conteúdo adulto como violência extrema, abuso físico e psicológico. Com vocês devidamente avisados, vamos a esta fanfic chamada Harry Potter, Uma Segunda Chance. Bem, para ser franco, senhor, não preciso de sua permissão para me esforçar para atingir meus objetivos. Harry disse. Eu aprecio seu apoio, no entanto, e obrigado pelo pensamento. Snape percebeu que o garoto não estava sendo sarcástico, então assentiu. Ocultar o pacote e abri-lo em privado. Ele instruiu. Então ele destrancou a porta e saiu para seu escritório. Harry abriu o pacote na cama naquela noite e não se surpreendeu ao encontrar sua capa e um bilhete. O problema foi resolvido. Eu aprecio a informação. Se você conseguir mais informações desse tipo, me avise imediatamente. SS. Ao virar o bilhete, ele percebeu que era a foto de uma garota ruiva, sorrindo para a câmera, com um jovem de cabelos escuros, provavelmente o próprio Snape, parado ao lado dela. Não era uma imagem em movimento, então deve ter sido tirada por um trouxa, ou por meios trouxas, antes de seus anos em Hogwarts. Parecia que ele estava lentamente conquistando o professor. Harry lembrou-se de ter visto Snape morrer em uma vida anterior e só perceber depois de sua morte que o homem era realmente um herói. Essa era a única razão pela qual ele estava tentando tanto mostrar-lhe algum respeito e estava tentando conquistá-lo. Capítulo 3. A semana seguinte foi interessante, pois as pessoas começaram a falar sobre a estranha situação com o Troll. Aparentemente, ninguém sabia o que havia acontecido com ele. Hermione tentou mais uma vez perguntar a Harry sobre isso. Por alguma razão, ela pensou que ele sabia mais do que estava dizendo, mas ela não forçou muito. Ela estava tentando não ser muito exigente com as pessoas. Quando Ron percebeu que eles não estavam mais fazendo o dever de casa juntos e ele não tinha ideia do que estava acontecendo na aula, ele decidiu morder a bala e se desculpou. Quando perguntaram pelo que ele estava se desculpando, ele não sabia o que dizer, então eles o deixaram por conta própria novamente. Afinal, se ele não soubesse o que fez de errado, não estaria inclinado a mudar o comportamento. Demorou uma semana inteira para ele descobrir, mas a essa altura Harry e Hermione já haviam se aproximado mais de Neville, que não era necessariamente a ferramenta mais afiada do galpão, mas era muito mais agradável estar por perto. Quando Ron se desculpou apropriadamente, eles permitiram que ele voltasse a se juntar ao grupo de estudos, mas Harry não tinha dúvidas de que ele colocaria o pé na boca novamente em algum momento. Não que Harry estivesse tentando evitar passar tempo com Ron, mas agora ele estava captando coisas que não havia captado antes. Presunçoso olha para os outros quando percebe que estão olhando, de repente fica em silêncio quando Harry entra na sala, como se Ron estivesse falando sobre ele. Coisas assim teriam sido difíceis para ele entender quando era mais jovem, mas ele notou desta vez. Ele tinha certeza que Ron iria superar isso em algum momento, mas ele estava se sentindo um pouco usado pelo menino quando essas situações começaram a surgir. Na verdade, Harry tinha quase certeza de ter ouvido as palavras melhor amigo em algum momento. Quando ele disse a Ron que era seu melhor amigo? Foi na primeira semana de dezembro, quando Harry percebeu que os gêmeos estavam tramando algo. Eles estavam um pouco acordados e atentos uma manhã no café da manhã, então ele começou a examinar a comida e tudo em sua vizinhança. Ele não pegou nada, então começou a examinar o telhado e depois as outras mesas. Finalmente, ele encontrou algo na mesa da Sonserina. Harry não tinha certeza do que fazia, mas parecia que havia algum tipo de poção no banco daquela mesa. Usando sua magia para raspar um pouco da poção, ele a transferiu para o espaço onde os gêmeos estavam sentados. Ele teve que esperar que eles se movessem para colocá-lo, mas finalmente conseguiu. As pessoas se movem em seus assentos com mais frequência do que se poderia pensar, especialmente quando uma xícara de chá escaldante cai aleatoriamente e os espirra. Foi pouco antes de os alunos serem liberados para começar a frequentar a aula, quando aconteceu. Como se por algum tipo de gatilho, todos os alunos expostos à poção começaram a se mexer em seus assentos. Então houve mais movimento quando as mãos de algumas pessoas desapareceram sob a mesa para coçar suas nádegas repentinamente coçando. Harry estava observando o evento quando os gêmeos de repente empalideceram e começaram a sussurrar urgentemente um para o outro.
Harry olhou para eles até que ele pegou um de seus olhos. Quando Fred notou, ele fez sinal para George olhar. Harry apenas balançou a cabeça para eles e então voltou para a conversa que Hermione e Neville estavam tendo sobre o dever de casa que estavam entregando hoje. Os alunos da Sonserina não ficaram quietos sobre seu desconforto, porém, e logo Snape foi verificar o que estava acontecendo. Os gêmeos, não querendo ser pegos, tentaram bravamente ignorar seu próprio desconforto, mas foram um pouco vingativos ao preparar a solução para a coceira e logo tiveram que se levantar e começaram a se coçar também. Snape, que estava à procura do culpado ou culpados, estreitou os olhos para os infames brincalhões e logo os chamou para interrogá-los. Harry tinha quase certeza de que Snape saberia que eles eram culpados, mas como ele nunca poderia dizer às pessoas que estava lendo mentes, ele teve que ser criativo para encontrar um motivo para puni-los. Felizmente, como eles eram os únicos afetados além de sua casa, ele achou fácil implicá-los e eles logo receberam uma semana de detenção e perderam 100 pontos para a Grifinória, cada um. O fato de ele retê-los, enquanto sua própria casa ficava com a matrona da escola, significava que eles teriam que conviver com o desconforto até que toda a Sonserina fosse ajudada. Naquela noite, eles encurralaram Harry, depois que voltaram da detenção. Você fez isso? Fred perguntou. Você colocou solução de avanço em nossos assentos? George perguntou. Eu peguei um pouco do que estava nos assentos da Sonserina e coloquei no seu, se é isso que você quer dizer. Harry disse. Por quê? Fred exigiu. O que nós fizemos com você? George perguntou. Vocês realmente não sabem a diferença entre implicar com as pessoas e uma pegadinha inofensiva? Harry perguntou. Você nem alvejou ninguém fora da Sonserina. O que há de errado com vocês dois? Achei que vocês estavam tentando fazer graça. Em vez disso, estou desapontado. Aqui, eu estava pensando em uma guerra de pegadinhas com brincalhões, mas agora descobri que vocês são apenas valentões. Não gosto de valentões. Mas eles são sonserinos. Fred deixou escapar. Eles estão todos podres. George concordou. E os Uflepufos são todos ovelhas, os Ravenclaws são todos leitores ávidos e os Grifinórios são todos valentões. Harry disse. Você percebe que é isso que as outras casas vão pensar, certo? Que somos valentões. O que mais eles vão pensar quando tratarmos todos de uma casa como se tivessem apenas uma característica? Se eles decidirem que você é um exemplo do que todos os Grifinórios são, todos eles nos odiariam amanhã. Mas eles não. Fred disse. Eles estavam todos rindo deles, acrescentou George. Isso não é verdade. Harry disse. Eu sei com certeza que muitas das outras casas estavam com medo. Você colocou uma poção em alguém sem seu conhecimento ou consentimento. Eles precisavam ser tratados pela maldita enfermeira da escola. Você sabe que isso é agressão, certo? Você literalmente atacou toda a casa da Sonserina. Você sabe que o último grupo de pessoas que atacaram as pessoas por diferenças percebidas foram os Comensais da Morte, certo? Você realmente quer que nossa casa seja vista como eles eram? Mas os Comensais da Morte mataram pessoas. Fred disse. Realmente não importa a profundidade do seu ataque. Harry disse. O fato é que você atacou estudantes inocentes. Mesmo que apenas uma em cada 4 pessoas não estivesse planejando se tornar a próxima geração de Comensais da Morte, você ainda atacou 14 estudantes inocentes. Estudantes que não mereciam isso. E você sabe o que é pior? Esses inocentes agora pensam que estão sendo visados e vão buscar força nos números, levando-os a escolher um lado que não escolheriam seguir de outra forma. Harry disse. Muito bem. Você contribuiu para o problema. Tendo dito sua parte, Harry empurrou os gêmeos para longe dele e foi embora. Ele só percebeu que o que disse era verdade enquanto falava. Ele não poderia ser associado a esse tipo de desrespeito aos certos humanos básicos. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Harry se levantou e se aproximou da mesa do professor. Com licença, professor Dumbledore, ele perguntou. Bom dia, Harry, meu garoto. Disse Dumbledore. O que podemos fazer por você esta manhã? Ele perguntou com seu sorriso de avô. Eu gostaria de fazer uma declaração ao corpo estudantil. Harry disse simplesmente. Posso fazer isso? O que você estava pensando, Harry? Perguntou Dumbledore.
É para o corpo estudantil, senhor. Harry disse. Se eu discutisse com você primeiro, isso prejudicaria o que estou tentando fazer. Dumbledore pensou sobre isso, antes de perguntar, isso não é algum tipo de pegadinha, é? Eu prometo a você, senhor, isso é muito sério. Harry disse. Dumbledore respirou fundo, antes de finalmente concordar. Muito bem. Ele disse e lançou um sonoro em Harry, que se virou. Posso ter sua atenção, por favor? Harry perguntou. Ele não precisava ter perguntado. Eles já estavam prestando atenção desde o momento em que Harry se levantou e começou a falar com Dumbledore. Obrigado. Harry disse enquanto acenava para eles. Chegou ao meu conhecimento que há algumas perguntas sobre a pegadinha que aconteceu ontem. Gostaria de dizer que eu mesmo não sinto que essa seja uma representação precisa de quem eu sou ou quem eu quero ser. Também não quero discriminar os brincalhões que fizeram isso. Provavelmente eles não consideraram as consequências de suas ações. Mas eu sinto a necessidade de me desculpar. Harry disse enquanto se aproximava da mesa da Sonserina. Não participei do que aconteceu ontem, mas sinto que devo a você um pedido público de desculpas pelo que foi feito a você. Gosto de uma boa pegadinha de vez em quando, mas acho que uma boa pegadinha não tem vítimas, apenas participantes. E o objetivo deve ser o riso ao redor. Não acho justo destacar uma casa inteira ou julgá-la pelas ações de alguns. Portanto, pelas ações daqueles que fizeram isso com você, peço desculpas em nome da minha casa. Então Harry se virou para as outras casas. Para aqueles de vocês que não ficaram felizes com o que aconteceu, ou que estavam com medo de serem os próximos, peço desculpas a vocês também. Eu prometo, isso não é o que todos os grifinórios defendem. Não somos todos fanáticos intolerantes. Nem todos nós julgamos você apenas porque sua gravata é azul, amarela ou verde. De você quando eu me formar, e espero que você me ofereça a oportunidade e não me evite porque minha gravata está vermelha. Obrigado pelo seu tempo. Harry se virou e olhou para Dumbledore, que acenou com a varinha e cancelou o sonoro. Então ele se levantou e olhou orgulhoso para Harry. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, no entanto, Harry disse, por favor, não me recompense? Isso não foi feito na esperança de ganhar algum tipo de favor. Se você der pontos por fazer o que é certo, isso apenas tiraria o que eu queria alcançar. Dumbledore ficou chocado por um momento, antes que seu sorriso orgulhoso apenas crescesse. Então ele se sentou e assentiu. Muito bem dito, Harry. Não vou te dar prêmios por fazer o que é certo, mas vou dizer que estou orgulhoso do menino que você se tornou. Culpa Remo. Harry disse com um sorriso. Sirius teria rido do que aconteceu ontem e parabenizado os brincalhões. Black nunca foi alguém que alguém deveria aspirar a se tornar. Disse Snape. É uma sorte, ao que parece, que você tem alguém razoavelmente respeitável com quem aprender, pelo menos. Oh, Remus tem seus próprios demônios, mas ele tentou dar o exemplo e estou feliz em chamá-lo de família. Harry disse. Então ele acenou com a cabeça para os professores e voltou para sua mesa só então percebendo que Hermione havia se aproximado da mesa da Sonserina e também estava se desculpando por sua casa. Neville logo a seguiu e então mais grifinórios seguiram seu exemplo. Muitos rostos olhavam para Harry em estado de choque, especialmente da casa da Sonserina. Harry tentou ignorá-lo, mas de repente notou mais sorrisos amigáveis em sua direção. As pessoas começaram a cumprimentá-lo nos corredores e ele até notou alguns sonserinos acenando em sua direção uma ou duas vezes. Os gêmeos não estavam sendo tratados com muito carinho e esperavam que tivessem aprendido algo com a experiência. Harry ainda lançava magia de detecção todos os dias, já que tinha quase certeza de que uma ou duas pessoas na casa da Sonserina ainda buscariam vingança. Harry foi notado estudando no fundo da sala de poções e Snape abordou isso apenas uma vez, afirmando que Harry havia estudado antes e estava tentando manter a liderança. Houve alguns olhares chocados, até mesmo de Harry, já que ele não esperava que Snape admitisse isso tão abertamente. Ele não sabia que o professor estava pregando uma peça de sua autoria. Como estava à frente, tornou-se destinatário de muitos pedidos de ajuda em seu trabalho. Quando ele percebeu que Snape tinha feito isso de propósito, ele olhou para o homem e viu o sorriso malicioso direcionado a ele, mas apenas por um momento. Snape ficou muito feliz em colocar o menino em uma posição em que ele pudesse tirar o trabalho dele.
Se ele não tivesse que lidar com tantos incompetentes, sua vida poderia até se tornar um pouco mais agradável. Ele viu um olhar do garoto, que prometia vingança e sorriu. Ele veria se o menino tinha alguma habilidade, pelo que ele faria a seguir. Snape ainda estava corrigindo os papéis quando a aula terminou. Se ao menos pudesse impingir isso ao menino também, pensou. Ele dispensou a classe e continuou seu trabalho. Quando a próxima aula estava prestes a começar, ele se levantou, apenas para cair instantaneamente, quando seus pés não conseguiram encontrar apoio e escorregaram debaixo dele. Ao se levantar, notou algo no chão. Parecia uma gravura de algum tipo. Olhando mais de perto, ele encontrou runas marcando o chão onde ele havia pisado. Ao lado de seu assento, ele encontrou um bilhete. Essas runas ajudam a reduzir o atrito e iriam para o casco de qualquer nave, para permitir velocidades mais altas com menos atrito e reduzir a quantidade de dano na reentrada. Esperançosamente negando a possibilidade de queimar. HB. Snape fez uma careta. Quando o menino esculpiu runas ao seu redor ou deixou o bilhete? Ele pode ter estado ocupado, mas estava de olho nos acontecimentos na sala, especialmente quando o menino foi abordado com perguntas. De alguma forma, ele duvidava que o garoto lhes desse instruções incorretas, mas isso não significava que ele não sentia um pouco de prazer em sua distração e situação. Ele pretendia acabar com isso na próxima aula, mas talvez pudesse permitir por um tempo ainda. Continua no próximo episódio. Lembrando que o link para o criador da fanfic estará sempre na descrição. Se gostou, deixe um like, pois me incentiva a continuar postando cada vez mais. Lembrando que, embora a fanfic não seja de minha autoria, ainda dá muito trabalho para transcrever e editar. Quem puder, por favor, passe lá no site do criador da fanfic e deem uma força para ele, pois ele merece. Muitos beijos para vocês e até o próximo episódio.